Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi muito forte tudo que Deus fez. Nesses 12 dias de campanha, nós estamos impactados até agora. Estamos impactados até agora pelo mover do Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui hoje para orar, o Espírito de Deus orava na minha boca e dizia: não pode apagar o pavio que fumega. O pavio que fumega não pode apagar. A lamparina que está acesa não pode parar de receber azeite nela. Tem que continuar cheia de azeite e estar acesa. O que quer dizer isso, Bispo Aval? Nós temos que dar continuidade em oração, dar continuidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Temos que continuar com o pavio aceso, com a lamparina acesa, em oração e sempre preparados. A Bíblia diz em Mateus 25 que 5 virgens, que simboliza a igreja do Senhor, foram loucas, foram nércias, imprudentes. E 5 foram prudentes e encheram as suas lamparinas. E aquelas que não tinham enchido a lamparina diziam assim: o noivo está demorando, ele está tardando. E chegou uma hora que elas ficaram cansadas de esperar. E a Bíblia diz que elas passam por um cochilo. Mateus 25. Mas que à meia-noite se ouve o som, aí vem o noivo. E quando o noivo chega, as que estão com a lamparina acesa, cheia de azeite, conseguem entrar com o noivo. Mas as que não guardaram azeite, não levaram azeite consigo, entram em desespero. E elas começam a pedir para as outras que estavam com azeite, dizendo: dai-nos do teu azeite. Só que já não tinha tempo mais. Porque naquele grande dia, não vai dar tempo de buscar o azeite. O azeite tem que buscar agora. Nós temos que estar com a reserva. Essa parábola das 10 virgens, essa parábola, o que ela diz? O que ela relata, essa parábola? Essa parábola relata que nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E que se você estiver buscando, se o marido está buscando, a mulher não vai ter como pegar azeite do marido. Se o pai está buscando, os filhos não vai ter como pegar azeite dos pais naquele dia. Porque o azeite é individual, como a salvação também, ela é individual. Então nós temos que estar preparados. Diga para a pessoa do teu lado: nós temos que estar preparados. Amém? Glória a Deus. Temos que estar preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora. Porque o Senhor, Ele não para de trabalhar. Deus, Ele trabalha 24 horas pelas nossas vidas. A Bíblia diz que o guarda de Israel, que é o Senhor, Ele não dorme e nem tosqueneja. O que quer dizer isso? Que Deus, Ele não dorme nem bosteja de sono. Ele está acordado a todo tempo. E enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Mas nós temos que fazer a nossa parte, de encher a nossa lamparina, de estar com a nossa vida na presença do Senhor. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Cada glória que você dá é uma gota de azeite que desce. Dar glória ao Senhor também nos enche de azeite. Orar também nos enche de azeite. Ler Bíblia também nos enche de azeite. Jejuar também nos enche de azeite. E nós ficamos preparados para aquele dia. Porque nós não sabemos, obrigado, Marcos. Porque nós não sabemos a hora que Ele há de vir. Mas Ele virá e não tarda. E hoje Ele está dando oportunidade a nós. Eu escutei um testemunho hoje à tarde de um pastor. Que esse pastor, sim, Senhor, coloca a mão no teu coração, quero fazer uma oração antes.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando nesta noite. Que toda ação maligna e diabólica seja paralisada. Que os teus anjos sejam liberados. Que a tua palavra que venha revelada do céu. Que o céu se abra. Que os nossos corações se movam. Que toda distração seja repreendida. E que nós possamos focar naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. E que enquanto estamos aqui, o Senhor está cuidando da nossa casa. O Senhor está cuidando da nossa família. O Senhor está cuidando dos nossos. E o Senhor está dando livramento de acidente. O Senhor está dando livramento de obra contrária. E eu vejo alguém sendo livrado de um acidente agora. Espírito Santo, corta o laço, desfaz o embaraço e dê a vitória à tua igreja e ao teu povo. Oramachoreandalamaia. Reminara sou, aleluia. Deus falou comigo, ora. Porque enquanto meu povo está aqui, eu estou dando livramento lá fora. Enquanto você está buscando aqui pela tua casa, Deus está dando livramento lá fora. Descansa. Deus está no controle da tua família, diz o Senhor. Amém? E eu escutei aquele testemunho hoje, que edificou muito a minha fé. Aquele pastor dizia que ele foi trabalhar num açougue, de açougueiro, e que dentro de um mercado, num açougue, e o Espírito Santo de Deus começou a usar ele para revelar às pessoas que iam comprar a carne. E ele dizia: Deus amado, eu estou trabalhando, Senhor. E o Senhor falava para ele: entrega os recados. E ele começou a entregar os recados. E uma pessoa comprar uma carne, ele falava: ó, Deus está me revelando que Deus está te dando livramento na tua saúde. Você anda com uma dor assim, assim, assim. A pessoa: eu estou com essa dor. Jesus está te curando hoje do câncer. Jesus está te curando hoje. Jesus está desfazendo as obras. E as pessoas foram contando uma para as outras. E quando chegava a hora dele trabalhar, ninguém queria ir com os outros açougueiros, só com ele, para receber a revelação. Porque Deus usava ele. E um dia chegou uma mulher e pediu a ele um coração de boi. E é muito normal, tem pessoas que gostam, né, de comer o coração de boi. Quando ele foi, colocou o coração dentro do saquinho para pesar. Quando ele colocou, o Espírito Santo disse para ele: esse coração é para ser feita uma obra de magia. E esta mulher que está comprando, ela é macumbeira, feiticeira. E ela vai fazer um trabalho para separar um casal no coração do boi. E o Espírito Santo falou com ele. Ele pegou e falou: e agora, Jesus? E aquele monte de cliente. Ele disse que chamou ela de canto e disse assim: vem aqui, minha senhora. Ela falou: o que você está querendo comigo? Eu só quero o coração, me dá logo. Ele disse: não, eu vou dar para a senhora, vem aqui no cantinho. O meu Deus manda dizer que você é macumbeira, feiticeira. E que você está comprando esse coração para fazer a maldade de separar um casal. Só que Deus manda dizer que Ele tem uma obra na tua vida. Quando ele disse isso, disse que a mulher endemoniou, encapetou dentro do mercado. Ela saiu gritando e foi até o gerente. E disse para o gerente, relatou para o gerente, que o açougueiro tinha faltado com respeito com ela. E o gerente, que era crente, acalmou ela. E ela foi-se embora. No outro dia, o gerente foi e chamou o irmão lá, o pastor, que tinha o dom da revelação. Chamou ele e disse assim: olha, se você continuar desse jeito, falando com o povo, entregando as coisas aí, eu vou ter que te mandar embora. E ele ficou calado. E o gerente era evangélico. E disse para ele assim: você está trabalhando, você está no teu horário de trabalho. E ele calado. Porque tem hora que a gente tem que ficar calado para o Espírito Santo dar a resposta. De repente, daí o homem disse para ele assim: você não vai falar nada? Ele falou assim: eu falei para Jesus. Eu falei para Jesus que eu estava trabalhando. E ele falou: e o que Jesus respondeu para você? Jesus respondeu para mim que ele estava trabalhando também. E que para ele trabalhar precisa usar a gente para falar. Oh, aleluia. Aquele gerente disse para ele assim: então vai, meu filho, entrega tudo que ele mandar.
E se acontecer alguma coisa, nos mandar embora, nós abrimos uma igreja e pronto. Sabe, amados? Deus, Ele quer você para trabalhar através da tua vida. A tua sensibilidade de ouvir a Deus vai fazer com que o reino de Deus se movimente. Muitas das vezes você vai estar no teu trabalho e Deus vai colocar pessoas na tua frente. E você não deve temer o homem, mas deve temer a Deus. Porque uma palavra que você entrega muda um decreto. Eu estava aqui nesse momento para falar algo com vocês. E o Espírito Santo disse, para e faz uma oração. Porque eu estou livrando alguém que está na pista agora. Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Eu me lembro que um culto, há 1 ano e meio mais ou menos atrás, Deus mandou eu parar na palavra e levantar um clamor. E quando eu levantei aquele clamor, eu olhei para uma irmã que estava aqui. Eu disse, Deus está dando livramento desse dente. E naquela hora deu perca total no carro do filho dela. E não aconteceu nada com ele. Nós temos que aprender a ser sensíveis à voz de Deus. Eu li um livro, onde uma grande mulher de Deus, evangelista da palavra do Senhor, ela relata que ela foi pregar numa igreja. E a igreja estava abarrotada de pessoas. E quando ela pegou o microfone para pregar, o Espírito Santo falou com ela, peça uma banana ao pastor. Ela disse, Deus amado. E quando ela quis pregar a palavra, ela não conseguia pregar a palavra. Porque muitas das vezes as pessoas veem a gente no altar, trazendo uma palavra. Mas se Deus não quiser que revele a palavra nenhuma, aqui não sai nada da nossa boca. Aqui não vem de nós, aqui vem do céu. Vem da revelação do Espírito Santo. E ela não conseguia pregar mais nada. Deus está falando com alguém, escute. E o Espírito Santo dizia para ela, peça uma banana. E ela parou e disse ao pastor, pastor, eu vou te fazer um pedido um pouco ilusitado. O senhor tem uma banana aí? E o pastor começou a rir, a igreja começou a rir. E a esposa do pastor, sensível à voz do Espírito Santo, correu na casa pastoral e pegou uma banana e trouxe. Quando a esposa do pastor deu uma banana na mão dela, a glória de Deus invadiu a vida daquela pregadora. E aquela pregadora saiu pela nave da igreja, a igreja lotada. E ela foi com aquela banana na mão. Quando ela chegou de em frente de um homem, ela descascou a banana e macetou na cabeça dele. E aquele homem caiu aos prantos no chão, dizendo, eu quero Jesus. E o povo sem entender, e a pregadora sem entender, e o pastor sem entender, quando aquele homem aos prantos diz, eu nunca pisei numa igreja evangélica. E eu disse que se o Deus dos crentes é o Deus verdadeiro que eu tenho que servir, que o pastor, seja quem fosse, que estivesse pregando, pegasse uma banana e macetasse na minha cabeça, que eu ia ser crente. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não tem outro caminho não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você só vai encontrar o propósito através dele. E quando ele está presente na casa, alguma coisa acontece. E aqui já começou a acontecer algo. É um glória dali, uma lágrima de cá, um aleluia de lá. Porque onde ele está, alguma coisa acontece. E ele está aqui nesta noite. Oremaço de cantarabaia. Quando nós chegamos aqui hoje, abrimos a igreja, a presença já estava aqui. Antes de você sentar aí, o Senhor já estava aí te esperando. Porque é Ele que dá o livramento. É Ele que cuida. Quando alguém ora, Deus livra. Quando alguém ora, o céu movimenta. Não desista de orar pela tua família. Não desista de acreditar na conversão dos seus filhos. Não desista de acreditar na conversão da sua esposa, do seu marido. Persevere na presença do Deus vivo. E saiba de uma coisa, esse Deus é ilimitado.
Ele faz cada coisa. Ele faz cada coisa que nos assusta. E eu sei que Ele dará grandes sinais para que os nossos corações se rendam ao propósito dEle. Eu quero ler com você nessa noite, no livro de Neemias, no capítulo 1. Você que trouxe a Bíblia. Pode abrir comigo em Neemias 1. Você que não trouxe, pode acompanhar aqui. Com café quente eu vou conseguir pregar essa palavra. Tá gostoso o café, muito bom. Neemias capítulo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos irmãos, e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me o restante que restaram do cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa do meu pai pecamos, e de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então. Ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então, eu era copeiro do rei. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, de grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu
a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Amém? Eu quis ler todo o texto, sem ler somente um versículo, porque algumas pessoas estão aprendendo a Bíblia agora e ainda não conhecem. Alguns, se eu lesse somente um versículo, já saberia todo o texto, mas outros não. E nós devemos compreender a necessidade de cada um dos irmãos. A história de Neemias. Neemias é copeiro do rei. Neemias é um servo que está servindo diante do rei. E um copeiro naquela época não era como hoje. Um copeiro naquela época, ele tinha muitas funções, e funções importantíssimas diante de um rei. Porém, uma das maiores funções que um copeiro exercia com o rei era experimentar as bebidas do rei e as comidas do rei antes de levar ao Senhor. Por que, Bispa Val? Porque os inimigos, os outros reis, enviavam espia aos castelos. Enviavam espias e muitos deles traziam comida envenenada. E poderia ser que o rei, comendo ou bebendo algo envenenado, morresse e os inimigos viessem e tomassem o seu reinado. Assim eram tomadas as posses de território e de reinos e de nações. E a situação aqui com Jerusalém, depois do cativeiro, era de destruição. Porque o próprio povo de Deus, por não obedecer à palavra de Deus, Jerusalém foi destruída. Os muros foram derrubados e as portas queimadas a fogo. Quando falamos de porta, seriam as entradas da cidade, que tinham sido devastadas, derrubadas e queimadas. E agora o inimigo entrava e saía de Jerusalém a hora que queria. Porque quem não tem muro e porta fechada, está dando legalidade para o inimigo entrar. Se eu não tiver muros e portas fechadas, eu dou legalidade para o adversário entrar e sair da minha vida a hora que ele quiser. E Jerusalém estava destruída porque a desobediência, a falta de temor, gerou brechas aonde os inimigos entraram e destruíram a cidade de Jerusalém. Queimaram as suas portas e destruíram tudo. E os inimigos entravam, saqueavam, destruíam, roubavam e iam embora. O que eu entendo? Eu entendo que nós somos a Jerusalém do Senhor. Nós somos o povo adquirido. Nós somos o povo do Senhor. E se nós não obedecermos e temermos a Deus, nós abrimos legalidades. Nós permitimos que os nossos muros e as nossas portas sejam destruídos. E todos nós aqui devemos ter muros e portas sobre a nossa vida. Como assim? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, o livre o guarda. Se há temor em você, então há um muro de anjos ao teu redor. Se há temor no teu coração, as portas da sua vida precisam estar fechadas. E eu tenho muitas portas, e você também. Nós temos portas que nós podemos abrir facilmente através dos nossos sentimentos. Nós temos portas que nós podemos abrir através dos nossos pensamentos. Nós temos portas que nós podemos abrir através do nosso olhar. Nós temos portas que nós podemos abrir através das nossas palavras. Eu tenho portas que eu posso abrir através dos meus ouvidos. E são portas e brechas que podemos abrir ou que podemos manter fechado. De que forma?
vindo as tentações, você tem que se mergulhar, como eu abri o culto dizendo, enchendo a tua lamparina, para que você resista na palavra, no jejum e na oração. A palavra, o jejum e a oração são chaves. Chaves para quê? Para fechar as portas que o inimigo quer que nós venhamos a abrir, para ele poder destruir a nossa vida, para ele poder saquear a nossa vida. Então, quando os meus olhos não são bons, eu abro porta. Quando os meus pensamentos não são bons, eu abro portas. Quando os meus sentimentos não são bons, eu abro porta. E quando a minha boca fala algo, eu também posso abrir porta. Mas se eu tiver na obediência, no jejum, na oração e na palavra, o inimigo virá, pode até bater na minha porta, mas a minha porta estará trancada pelo poder que há no nome de Jesus. E eu só vou trancar as portas se eu tiver a chave da palavra, do jejum e da oração. É aonde nós, que agora somos nova criatura, que agora conhecemos a Jesus, recebemos as chaves. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Pedro, eu te dou as chaves do reino do céu. Era Jesus dizendo: eu dou chaves espirituais para você não abrir legalidade, para o inferno não tocar em você, que é a igreja. Porque a igreja não é esta parede. Igreja somos nós. Eu sou a igreja e você é a igreja. E nós nos reunimos aqui e o poder de Deus se manifesta porque nós somos a igreja. A parede nada pode fazer por nós, mas nós como igreja invocamos o poder do nome de Jesus e Ele faz por nós. Então o Senhor nos entregou chaves e nós temos essas autoridades na nossa mão. As chaves do reino do céu. Então eu preciso trancar todas as brechas, porque o inimigo só está esperando eu abrir uma brecha com a minha boca e falar uma palavra maldita, uma conduta que não agrada a Deus, um sentimento que não agrada a Deus, para que o inimigo possa vir e infiltrar na minha vida e minar as minhas forças. E aqui com Neemias, ele está servindo o rei, ele é copeiro. A Bíblia não diz que Neemias é um profeta, mas a Bíblia diz que ele é um servo. Um homem que serve um rei. Um homem que está diante de um palácio, de um reinado, como copeiro. E ele, como um escudo, protege o rei de ser morto por um alimento envenenado ou uma bebida envenenada. Então, antes de servir, como o Marcos veio aqui como servo, com uma bandejinha, trazer esse café. Neemias ia levar para o rei também. Só que antes do rei pôr a bebida na boca, Neemias vinha, bebia, não morria, então o rei pode tomar. Ele estava cuidando do rei. Só que ele ali, depois que aconteceu isso, que Jerusalém foi atacada, a cidade dele, onde ele nasceu, dos pais dele foi destruída, queimada a fogo, derrubado o muro. Ele foi no exílio para Babilônia e ele ficou servindo o rei. E quando ele está servindo o rei, ele recebe a visita de um irmão dele. E vem algumas pessoas da cidade dele, de Jerusalém, visitá-lo no reinado. E quando ele recebe aquelas pessoas, ele vê que aquelas pessoas estão abatidas. E ele pergunta: como que está a terra de meu pai? Como que está a nossa cidade? E a notícia não é boa. E eles dizem para ele: ó, Jerusalém foi derrubada os muros, foi invadida pelos inimigos, nós fomos roubados e as portas foram queimadas a fogo. E nós estamos destruídos.
estamos destruídos, sem força de vencer, sem força de reconstruir, estamos sem direção de Deus, estamos sem a graça de Deus sobre as nossas vidas. Neemias fica triste, fica aborrecido, e a Bíblia diz que a tristeza toma conta dele. Só que Neemias, como todo bom crente, sabe as chaves que deve usar nos momentos de má notícia. E que Neemias faz? Estive orando e jejuando ao Deus do céu. Todo bom crente sabe que nos momentos difíceis não podemos usar a chave da palavra para abrir legalidade para o inferno. Porque tem crente que a hora que a má notícia chega, ele diz: agora eu paro, agora eu desisto, agora eu não vou. Mas Neemias sabia o Deus que servia, e Neemias, ao receber a má notícia, Neemias diz: agora eu oro, agora eu jejuo, agora eu invoco a Deus, e Deus fará por mim. Cadê os crentes que sabem usar a chave na hora do dia mau? Porque crente passa dia difícil. Você acha que agora, porque você é crente, não vai ter luta? Porque você é crente, não vai ter prova? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu já venci por você. Então Neemias, como todo crente fiel, ele não abre as portas através de palavra de derrota. Mas Neemias está triste, bispa, mas a tristeza está dentro dele. Ele não deixa Satanás roubar dele o azeite dele no dia mau. Porque tem crente que no dia mau não quer vir para o culto. No dia mau abre a boca para falar bobagem. No dia mau deixa a ira entrar. Chega no culto com a cara feia, fica amarrado. E Neemias não. Neemias estava triste, mas ele sabia que ele ia provocar o céu, e o céu ia mover por ele. Vira por mão do teu lado e fala para eles: você está entendendo como é para você se comportar no dia de luta? E quando ele desce, jejua e clama a Deus, ele faz uma oração tão linda, que eu acabei de ler para vocês. Ele clama e invoca a Deus. E ele diz: olha, Deus, nós erramos. E ele se inclui no erro. Judá, Israel errou. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós abrimos brecha, e os inimigos vieram e destruíram Jerusalém, queimaram, derrubaram as nossas fortalezas. Nós estamos agora indefesos, vulneráveis, nós estamos presa fácil. O inimigo pode entrar por qualquer porta, porque todas as portas foram queimadas a fogo. Mas eu peço perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E eu clamo a tua misericórdia, Senhor. Eu clamo a tua misericórdia sobre a vida da minha parentela que está lá dentro, dos meus amigos que estão lá dentro, dos meus irmãos que estão lá dentro. E quando ele começa a se humilhar diante do Deus do céu, Deus então vem e começa a fazer brotar no coração dele um sentimento vindo do trono. Qual era o sentimento? Neemias, você achou graça diante de mim? Levanta, Neemias. Mas eu sou só um copeiro, eu sou só um servo, eu não tenho um cargo maior. E o Senhor levanta, levanta sendo servo, e vai para Jerusalém, que eu, o Senhor, serei contigo, e nós vamos levantar tudo que o diabo derrubou no meio do teu povo. Ei, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que é você mesmo que Deus vai usar para levantar os muros, para proteger a tua casa, para restaurar as portas, para levantar a tua família, para salvar a tua família. É você
você que Deus vai levantar. Deus está enviando estratégia. Deus está enviando estratégia e dizendo: eu conto com você. Cadê os crentes que vai levantar os muros de novo? Cadê os crentes? Arabacandaraia. Eu estou fraca, bispa, mas a glória de Deus vai te fortalecer hoje. Eu não sei por onde começar a levantar os muros, mas a minha presença irá contigo, diz o Senhor. Se disponha nesta noite, igreja. Deus vai te dar estratégia para orar. Deus vai te dar estratégia para jejuar. Deus vai te ensinar como edificar os muros da tua casa, da tua família que foi derrubado pelo inimigo. Então, Neemias, não para. Neemias, não para. Um dos maiores segredos para nós vencermos é orar, jejuar, ler a palavra e perseverar. Ele podia ter pego a bandeja que ele ia servir o rei e mandar longe e dizer: eu não sirvo mais. Ele podia pegar o chamado dele de servo, de copeiro, e dizer: eu não trabalho mais. Ele podia dizer: agora eu não fico mais aqui. Mas ele resolveu continuar. Mesmo com o coração triste, ele pega a bandeja e vai diante do rei. Só que tem um mistério aqui. Pergunta para mim: qual, bispa? Antes de falar com o rei, ele orou e jejuou. E crente que ora e jejua, Jesus vai na frente e toma o negócio, e toca os corações, e move nos reis, e move em quem for preciso. Talvez o teu mal até hoje foi não ter orado e jejuado antes de ir. E Jesus está dizendo: antes de você ir diante do tribunal, diante do juiz, diante do advogado, diante do delegado, diante do médico, diante daquele parente, diante da situação que for, ora, jejua, e o Senhor irá à tua frente. E Deus coloca sensibilidade no rei. Porque eu vou te dizer algo: as pessoas hoje não estão interessadas em saber como as outras estão. Só perguntam por educação. Você está bem? E o que a pessoa quer é que você fale para ela: tudo bem. Ninguém quer escutar problema de ninguém. Ninguém tem interesse e empatia de querer pegar o problema do outro e ajudar a resolver. É ou não é? Mas crente é diferente. O crente que ora, o crente que ouve a Deus, o crente que se consagra, ele vai adquirindo sensibilidade. E quando ele chega, o Espírito de Deus já foi na frente. E quando o Espírito de Deus vai na tua frente, meu amigo, não tem coração duro que aguenta o poder e a glória de Deus. Quando ele chega com a bandeja para servir o rei, Neemias, você parece que está triste hoje. O rei não pergunta se ele está bem. Deus deu sensibilidade ao rei de enxergar a situação da alma dele. Você está triste, Neemias? Está doente, Neemias? Precisa de alguma coisa? Era o rei perguntando para ele: quer ir no médico? Era o rei perguntando para ele: quer um dia de folga para descansar? Então ele diz assim: a minha alma está abatida, porque o meu povo está perecendo. A casa de meus pais, os muros foram derrubados e queimados a fogo. Então nesse momento, o rei abre o coração
e disse para ele: Neemias, eu entendo a tua situação. Entende? Se o Senhor me entende, então me dá uns dias para que eu viaje até a casa, até a minha terra. Quantos dias? Ele pede alguns, a Bíblia não relata quantos. E o rei fala para ele: pode ir, eu vou te dar umas férias, é merecida. Porque quando você ora, Deus cria caminho para liberar as coisas na tua vida. Então Neemias, na unção do Espírito Santo, diz para ele: então eu preciso de uma carta. Eu preciso que o Senhor me autorize, para que quando eu for passando de cidade em cidade, de reinado em reinado, eu possa apresentar a carta e as portas vão se abrindo para eu passar. E quando eu chegar, eu possa adquirir material suficiente para edificar o muro. Então o rei, somente assina a carta. Oh, glória. Coisa boa é conquistar o coração do rei. Coisa boa é orar, jejuar e o rei assinar o papel para você. Você quer que Deus vai assinar papel para você? Você quer que Deus vai assinar libertações? Você crê que Deus vai assinar para você documentos que você está precisando que seja assinado para que o nome dele seja glorificado através do teu testemunho? O papel está sendo assinado nesta noite. O rei está dando uma carta dizendo: vai, Neemias, e tudo que você precisar virá na tua mão para levantar os muros em Jerusalém. São decretos e liberações que só podem ocorrer na vida de alguém através da oração e do jejum. Se não houver oração, se não houver jejum, se não houver renúncia, se não houver joelho no chão, se não houver busca, como que o céu vai liberar algo sobre nós? Então ele vai. E é interessante que quando ele vai e chega lá para poder edificar algo que levaria muito tempo, anos, acontece uma unção e Deus acelera o tempo. E aquilo que era para acontecer em 3 anos, passa a acontecer em 52 dias. A única explicação é a presença e a unção do Espírito Santo. O único meio de Deus acelerar processos em nossa vida é através da nossa busca intensa com Ele e da liberação da unção dEle. Porque quem sabe para você está impossível. Quem sabe no teu coração você está fazendo planos para daqui 3, 4, 5 anos. E Deus está dizendo: o relógio é meu, o tempo é meu, a hora é minha. Eu mando no céu, eu mando na terra, eu mando no homem, eu mando no mar. Eu dou a ordem e tem que me obedecer. E eu vou acelerar o tempo para tu saber que eu estou contigo nessa reconstrução. Ora massura manarabaia, uramacandarabaias. Se fosse você, levantava a mão ao céu e dizia: obrigada, Jesus, porque o que eu vim buscar nesta noite eu estou levando. O que ia demorar, o Senhor está acelerando. O Senhor está vindo depressa em causas aqui. O Senhor está vindo depressa. Oh, aleluia. Bendito e eterno é o Senhor. Quando Neemias chega lá, ele está com a liberação. E as provisões começam a chegar. Porque quando Deus te ordena a fazer algo, Deus supre do começo ao fim. Aleluia. Deus está falando comigo, não está falando com você? Comigo também.
Ora, machere manarás. Só que todas as vezes que Deus lhe dá um projeto grande, suscita também adversários. Apóstolo Paulo diz que para ele foi aberta uma porta, e também muitos adversários se levantaram pela porta que ele ia anunciar o evangelho. Quando Neemias chega lá e começa a edificar os muros, Deus levanta pessoas para ajudar ele. Levanta a tua mão para você receber. Deus está liberando você para ir edificar. Deus está enviando os recursos. E Deus está preparando as pessoas certas para te ajudar. Diga assim: vai ter pessoa certa para me ajudar. Deus vai colocar contatos na tua vida. Deus vai colocar pessoas com propósito na tua vida. E as coisas vão começar a acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Sambalaque. Tobias começa a ouvir que são os inimigos, que está sendo edificado o muro. E eles não querem que os muros sejam edificados. Por quê? Porque um muro significa proteção. Um lugar que você, uma casa que você constrói um muro em volta, você está protegendo a tua casa. Se a sua casa não tem um muro, se a tua casa não tiver uma cerca, não tiver uma proteção em volta, ela vai ficar de fácil acesso para ladrão entrar. É ou não é? E os inimigos não queriam que os muros fossem levantados em volta da cidade, para que eles pudessem continuar saqueando Jerusalém. Então agora eles precisam tirar as forças de Neemias, porque todas as vezes que você tem um projeto grande para realizar, vai levantar adversários para roubar e saquear as tuas forças. Só que aqui eles não estão mexendo com qualquer um, não. Porque quando derrubaram os muros e queimaram as portas a fogo, eles estavam mexendo com crentes que eram desobedientes e que abriam legalidade. Mas agora chegou um homem que ele tem vida com Deus. Um homem com vida com Deus. Um homem que ora. Uma mulher que ora pode mudar a história de uma cidade. E eu vou além. Pode mudar a história de uma nação. Deus só quer um homem com sinceridade. Começam a afrontar e a desanimar Neemias. E quando as cartas chegam, porque aquela época não tinha Facebook, aquela época não tinha e-mail, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha telegrama. Aquela época eram cartas que eram escritas. E as cartas foram enviadas. Quando Neemias recebe a carta, as cartas são palavras para desmotivar Neemias de fazer aquilo que Deus mandou. Porque Deus vai te mandar fazer algo, mas palavras vão querer te desanimar. Só que mexeram com o homem errado. Fala para a pessoa do teu lado: mexeram com o crente errado. Então tu guarda essa palavra. Mexer com um crente errado. No lugar de Neemias ler a carta e se desmotivar, Neemias manda um recadinho para eles. E eu acho tremenda essa passagem bíblica. Eu acho tremenda a sabedoria. Porque quem ora, Everton, quem ora, Marcos Paulo, quem jejua, pastor Elô, quem tem vida no altar, Elaine, a hora que vem a afronta, tem resposta de sabedoria para mandar. As cartas de afronta chegaram, presbítero Rogério, mas a resposta foi essa: leu a carta, Neemias? Li.
uma grande obra. Eu não posso parar para escutar fofoca. Eu tenho que continuar. Deus me entregou um altar e eu tenho que velar por ele. Mas estão falando de você, Marcos Paulo. Mas eu não vou parar, bispa, porque Deus colocou uma grande obra e eu não vou parar. O diabo só quer que você para. Ele só quer que você lamente pelas cartas de afronta. Estão falando de mim. Estão dizendo que eu sou isso, aquilo, aquilo outro. Não liga. O tempo é o Senhor de todas as coisas. Se eu fosse parar para escutar tanta coisa que já falaram de mim, eu não estaria aqui fazendo esta obra para Deus. Eu teria pegado a minha mudança e voltado para a minha terra. Mas eu disse, eu vou perseverar. Sabe por que Neemias suportava? Fala por mão do teu lado. Você quer saber como que você suporta? Neemias suportava porque tinha jejum, oração e humildade na presença de Deus. O crente que sabe orar, que sabe suportar, ele é vencedor. Ele não para. Mas a Bíblia diz que alguns se levantam com ele para ajudar na construção do muro. Com uma mão ele pegava a colher de pedreiro e ia sentando os tijolos do muro. Com uma mão. Com uma mão. E a outra mão, bispo Val, a outra mão estava na espada. Quando os inimigos viessem, ele ia para a guerra. Sabe o que Deus está falando para você? Com uma mão você constrói, com a outra você guerreia, mas você não desiste, você não para, diz o Senhor. Com uma mão edificava e com a outra na espada. Deus está falando com alguém aqui. Não para esta grande obra que eu coloquei na tua mão. Com uma mão você vai com as ferramentas que eu te dei. E na outra, bispa Val, a outra você pega bem a sua espada e aprenda a manejar ela contra o inimigo da tua alma. Mas não para, não desista, porque Deus está dizendo, tu irás edificar para mim os muros, tu irás levantar as portas, tu irás trazer restauração, e tu e tua casa me servirão, diz o Senhor. Oh, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está dando estratégia para você nesta noite. E sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? As cartas de afronta chegavam e ele não saía de cima do andaime. E o interessante é que quando você vai edificar um muro, você começa agachado. De repente, ah, meu Deus, é revelação. É revelação isso aqui. Você vai edificar um muro, você tem que até agachar, até dobrar joelho e começar a colocar tijolo, fazer fundamento. Mas daqui a pouquinho vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo. Chega uma hora que você já não alcança mais o muro. Então você tem que providenciar um patamar para você subir. E quanto mais o muro subia, mais o patamar elevava. E Neemias dizia, daqui eu não desço, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eram as cartas chegando e o patamar elevando. Eram as cartas chegando e o patamar elevando. E o muro crescendo e a glória de Deus se estabelecendo. Você que chegou aqui nesta noite dizendo, eu vou parar. Deus está falando com você. Deixa as afrontas de lado e constrói para mim os muros, diz o Senhor. Eu te chamei para uma grande obra.
E nesta obra eu serei contigo, diz o Senhor. Mas não pode dar ouvido para o inimigo. Quem para ouvir o inferno perde as forças. Malacho. Eu estou sentindo ele aqui. Era a afronta chegando e o patamar elevando. Neemias, o inimigo começou a falar com Neemias assim, ó. Presta atenção, meu Deus, é revelação isso daqui, ó. Meu Deus, eu estou sentindo tanta glória dele aqui. Agacha aqui para começar a alicerce. Ó como é que o inimigo traz o recado, ó. Neemias está lá, começando de baixo. E o inimigo está aqui em cima, ó. Tô as cartas, Neemias. Vai parar, Neemias? Neemias dizia, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Daqui a pouquinho o muro vai levantando, Marcos. E daí ele fica, ó, pode levantar. Ele fica assim, ó, cara a cara com o inimigo. E o inimigo fala para ele assim, vai parar, Neemias? E ele diz, não, eu estou fazendo uma grande obra, não vou parar. Só que quando o inimigo volta com a terceira carta, Neemias já sobe na cadeira. Neemias já está um pouquinho mais alto que ele. E ele diz assim, vai parar, Neemias? Não, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Então o inimigo fica aí na cadeira, fica aí na cadeira. Agora mudou. Olha Deus falando, agora mudou, Rabassurabaia. Agora mudou a posição. Se tu não der ouvido, o inimigo vai ter que ficar por baixo. Neemias, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou desistir. Ah, se você estiver entendendo. Urabacalamaia sou. Essas palavras que hoje oprime você, essas palavras que hoje maceta você, essas palavras que hoje humilha você, se você ficar na posição, você vai subir e o adversário vai ter que desaparecer da tua presença. Chegou uma hora que Neemias estava tão alto que o inimigo falava para ele assim, Eva, Neemias, desce aí. A voz do teu inimigo vai desaparecer do teu ouvido, porque você vai se elevar em Deus e o adversário vai ter que se calar na tua presença. Chegou uma hora, meu irmão, Revidaia, Suri, Andalaia, que o inimigo falava, Erebadaia. Está entendendo que Deus está falando contigo nessa palavra, meu filho? Chega uma hora que o diabo vai falar, mas Deus te colocou numa posição tão alta, através do jejum, da oração e da perseverança, que tu vai olhar para baixo, não vai nem dar confiança mais para o adversário, porque ele está recuando com as cartas de afronta, que ele queria te afrontar. Isso é só para quem crê. Só para quem ora, Rosiane. Só para quem jejua, Rosiane. Porque quem ora e quem jejua, Deus vai elevar. E os perseguidores, Deus vai abater. Não é? Quantas das vezes o diabo disse, agora eu mato, agora eu acabo com ele. Mas enquanto você está orando, Deus está te elevando. Deus está brindando o crente aqui nesta noite. Para tu não dar mais ouvido para o inferno. Para tu não dar mais ouvido para o inferno. Meu Deus, Saramasso. Eu estou sentindo a glória dele. Oh, Rabassura Managaia. Rebidara saia. Era o inimigo dizendo, Júnior, para. E tu continua batendo. Era o inimigo dizendo, para. E você continua tocando. Era o inimigo dizendo, para. E você, eu não estou dando ouvido mais. Deus irá elevar você. Mas para Deus elevar alguém, esse alguém tem que primeiro descer. Muro começa por baixo, não é por cima.
Se você aprender a ter boca no pó, se você aprender a ter vida com Deus, se você aprender a jejuar, se você aprender a orar, Deus vai te elevar, Deus vai te elevar, Deus vai te exaltar. E sabe o que acontece aqui, Nicole? O que era para acontecer em anos, começou a acontecer em dias. Porque Deus tem esse poder. Deus tem poder de acelerar o tempo. Quando você desce, Deus tem poder de preparar óleo de unção para a tua cabeça. Quando você desce, Deus tem poder de ir colocando os degraus na tua frente. Quando você desce, Deus tem poder de te dar estratégia. Deus tem poder. E os inimigos começaram a não entender, porque é assim que acontece com o inimigo. O inimigo começa a ficar confuso. Mas nós tentamos parar Neemias. E Neemias está lá com a colher de pedreiro construindo. Mas nós enviamos carta de afronta. E Neemias está lá com a colher construindo. Mas eu fiz até macumba para Neemias cair lá de cima. E Deus levantou Neemias. Hey, quem mexe com crente, mexe com Deus. Quem sabe você não entendeu ainda o tamanho do Deus que você serve. Por isso na hora da luta tu abre a bocona e murmura. Mas se tu entender o tamanho do Deus que você serve, você vai descer, vai orar, vai jejuar. Estão falando e tu está jejuando. Estão falando, tu está lendo a Bíblia. Estão falando e tu está crescendo. Ebinarabaye Uranako Xanamanaramasso Ialabarasurabalabarabaia Uramacandaramasso. Sabe o que Deus está me revelando? Cartas de afronta sendo literalmente rasgadas nesta noite. Assim diz o Senhor. Cadê a carta de afronta? Cadê a carta de afronta? Assim diz o Senhor. Cadê a carta de afronta? Deus está rasgando a carta de afronta. Então, sem entender, as cartas estão chegando e ele não para de congregar. As cartas estão chegando e ela não para de orar. As cartas estão chegando e ela não para na campanha. As cartas estão chegando e ele não para de ir para o monte. A carta está chegando e ele não para do propósito. E o diabo está ficando confuso. Oh, ele mandou Chemaia. Revidura Marasai. Sabe o que acontece, Miguel? O diabo esqueceu. Sambalate esqueceu. Fala, esqueceu o que, Bispo Val? Que antes de vir carta de afronta, veio carta do céu. O diabo esqueceu que antes dele se levantar contra a tua vida, Jesus já pagou o preço na cruz. Você é livre pelo sangue do Cordeiro. Você é vencedor pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo não vai parar você. Eu estou vendo ele passando aqui, ó. Jesus está passando aqui na casa. Elemaia Suriandalaia Revidaraia. Eu acredito que o inimigo Sambalat chegou lá e disse assim: olha, galera do inferno, não dá confiança não. Ele está lá construindo o muro, mas vai demorar muito. Vai dar tempo de nós ter muita estratégia para derrubar o muro dele. Vai ter tempo. Um muro desse daí vai levar 3, 4 anos para construir. Nós vamos ter muita estratégia para derrubar esses muros, queimar essas portas novamente. Só que eles não contavam. Eles não contavam com o Deus de Neemias. Eles não contavam com um Deus que quando ele dá ordem, ele diz haja.
Só basta o haja dele para que tudo aconteça. Eles não contavam com Deus de Neemias. Mas o interessante que era que um olhava para o outro e dizia assim: vai mais um ano isso daí. E quando via era 10 dias, o negócio já estava acontecendo. Ah, isso daí vai mais 2 anos. Quando via, era mais 15 dias, estava acontecendo. Ah, isso daí vai mais 5 anos. Quando olha, 52 dias. O Senhor estabelece o propósito na vida daquele que crê, que busca, que ora e que obedece. Ai, meu Deus! Deus está falando contigo nesta noite. Não importa o telefonema que você recebeu, não importa a afronta, não importa. Quem sabe falaram até para você que não vai dar certo. Mas Deus está dizendo: a palavra que é liberada no altar, ela quebra qualquer palavra na terra. A palavra que é liberada no altar, ela quebra qualquer decreto na terra. A palavra que é liberada nesta noite, ela é uma palavra para mudar a tua vida, diz o Senhor. Eu era só uma improvável. Oh, meu Deus. Tem hora que eu fico olhando e eu fico falando para Jesus: Jesus, tu és bom demais. Jesus é bom demais. Se eu viesse sem Ele, aqui não tinha chegado. Mas se cheguei aqui, é porque Ele deu liberação para eu chegar. Se você está aqui nesta noite, é porque o céu deu liberação para você. Se você olhar lá atrás, o que o inimigo já fez na tua vida, era para tu ter morrido na tua infância. Era para você ter morrido no ventre da sua mãe. Você é um improvável do Senhor. Você é um Neemias chamado por Deus. Você era só um servo. Mas o Senhor olhou para você e acreditou em você. O Senhor nos olhou e acreditou no nosso chamado. Quem sabe o diabo estava falando na tua mente que você não é, que você não pode, que você é fraca, que você não tem estudo suficiente, que você não tem capacidade, que você é só uma dona de casa. Quem sabe o diabo estava dizendo para você, homem, que você não tem jeito. Quem sabe você já ouviu tantas pessoas dizendo que você não tinha jeito. Mas Jesus morreu naquela cruz para dar jeito em tudo. E foi por Jesus que eu estou aqui. E é por Jesus que você está aqui. Oh, Espírito Santo. Já era para ter morrido, mas o céu guardou. Já era para ter se matado, mas o céu guardou. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para a gente, Ele acredita na gente. Deus acredita. Deus acredita. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Deus sabe que você tem um potencial. E Deus está dizendo nesta noite: você vai edificar a tua casa. Bispa, só Deus sabe como está a minha casa. Mas é Deus que tem que saber mesmo. Porque é Ele que vai te dar sabedoria para levantar os muros da tua casa. É Ele que vai te dar sabedoria. Bispa, me faltam os recursos. Para Neemias também faltava. Mas quando ele orou e jejuou, os recursos foram liberados. Deus está esperando o teu joelhinho dobrado nas madrugadas. Deus está esperando a tua consagração. Deus está esperando você ler Bíblia. Deus está esperando você renunciar ao pecado. Deus está esperando você se posicionar para Deus derramar rapidamente algo poderoso sobre a tua vida. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu estou pregando para pessoas que muitos familiares não acreditam mais. Eu estou pregando para pessoas
que muita gente quer ver você caído, mas vai ter que ver você de pé. Eu estou pregando para pessoas que não eram nem para estar viva, mas estão aqui nesta noite para glorificar o Senhor. Oramassou, revidaraia saramaio serianda. Enquanto eu prego, o inimigo recua. Enquanto eu prego, Satanás tem que recuar do teu caminho, da tua vida, da tua casa, da tua família. Deus vai salvar a tua família. Deus vai resgatar a tua família. Nem você está acreditando no que Deus vai fazer na tua casa, mas teus olhos vão contemplar. Vai ser rápido, não vai demorar, diz o Senhor. Eu não vou tardar, diz o Senhor. Vou vir depressa em tua causa. Vou mudar a tua história, diz o Senhor. Contemple Ele a guerrear. Contempla Ele no teu lar. Olha Ele entrando lá, xemeninia. Rebidubidarabaiá sai. Olha Ele mudando o quadro. Ele vai fechar a boca dos adversários da tua alma. Ele vai chegar no tempo certo. Muitos não estão acreditando, mas vai ser tão rápido o milagre. Alabaiá saramaie, urabacaia narabaie. Ai, quando Neemias olha, meu Deus do céu, como vai ser lindo o que Deus vai fazer. Chame narabaia saia narabaie. Renúncia. Xomanaia, não aguento sozinha, bispa. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Eu não tenho força sozinho. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Quanto mais eu afronto, mais eu estou vendo Aramasseia subindo. Tem patamar de Deus, tem exaltação do céu. Deus vai acelerar esse negócio. Chama de rebaçou. Reminúncia cantarabadai Yenemaie. Sheminaio Paramas. Seja fortalecido, Neemias. Eu vou te dar estratégia, diz o Senhor. Vou rasgar cartas de afrontas. Vou te mostrar que eu sou o teu Senhor. E para aqueles que te perseguiram e duvidaram, ah, meu Deus, eu vou preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, diz o Senhor. Chamandarabás. Rebio, Chokemenianda, Erganúncia Ramanassuriandarás. Conta os dias, conta os dias. Deus está acelerando o tempo, Deus está marcando as horas. O mal dos inimigos é achar que a gente trabalha sozinho. O mal dos inimigos é achar que nós trabalhamos sozinhos. Quisera tu ver o que é anjo que está trabalhando contigo.
E a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus. Eu estou vendo o muro crescendo já, ó. Eu já contemplo pela fé. Contempla pela fé a tua família na igreja. Contempla pela fé a cura. Contempla. Contempla pela fé. A pergunta que não vai calar é: como ele conseguiu? A pergunta que não vai calar: como ela conseguiu? E você vai responder assim: eu simplesmente continuei fazendo uma grande obra e não parei. O segredo é não parar. O segredo é continuar. Tá chovendo, eu tô lá. Tá doendo, eu tô lá servindo a Deus. Tá machucado, tô servindo a Deus. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Vai gerar um milagre. Vai gerar. Tirando os espinhos, vai acontecer. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Adore, adore. Com muito louvor. Ora vai a suganda. Oh Espírito Santo. Sheminarabassoria balança. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Esta palavra que Deus me usou nesta noite foi para tirar o jugo das tuas costas.